No ar, mais um episódio do BaiCast, o podcast da Baico, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E esse episódio não podia ser mais especial, porque nós vamos falar de empreendedorismo na fonte do empreendedorismo no país. Claro, com o Sebrae. Estamos aqui com o Júnior Enes, que é consultor e palestrante do Sebrae, e veio hoje para dar uma aula tanto de parte prática, parte simples, para você pensar um pouco fora da caixa, ver o que você tem, o que não tem. Vamos falar então de empreendedorismo, gestão, dar uma pitadinha de valuation, né, Júnior? Vamos sim. Prazer imenso estar aqui, né? Falar de empreendedorismo é algo que me move, né? Assim, eu respiro empreendedorismo, eu durmo pensando, acordo pensando em empreendedorismo, trabalho com isso no Sebrae. E, de fato, a gente transforma a vida das pessoas, né? A vida desse país através do empreendedorismo, então vai ser muito legal. E um país tão familiar como o empreendedorismo no Brasil, ele é feito, né? Até as empresas que hoje são empresas com valuations bilionários, são empresas que começaram pequena, de âmbito familiar, mas como que a mentalidade, o estudo desses empreendedores tem que estar cada vez mais afiado para que a gente tenha um ecossistema ainda mais forte de empreendedorismo. Sabe que eu comento muito que o garante o sucesso de qualquer negócio chama-se comportamento empreendedor. A gente entende que as grandes empresas um dia foram pequenas e as oportunidades elas apareceram, as oportunidades estavam aí. Então aquele empreendedor que de fato tem um comportamento, que isso está no DNA, está na alma dele, ele consegue observar a hora de inovar. Vamos falar que a hora de inovar é todo momento, né? Esse momento que a gente está passando agora de transformação digital, inovar é todos os dias. Mas as oportunidades que o mercado dá e ele mostra, o empreendedor ele tem que de fato estar atento para tudo isso. E o que ele precisa ter esse comportamento no dia a dia. É aquilo que eu falo, pensar como empreendedor, comportar-se, né? Porque comportamento eu preciso agir, pensar, tomar decisão. É o reflexo da nossa mentalidade. Por isso que a gente tem que desenvolver essa mentalidade diariamente. A palavra é planejamento, capacitação, gestão, tudo isso. E isso é uma transformação diária. O empreendedor de hoje, ele é diferente de ontem e vai ser diferente de amanhã, porque é uma mudança que tem que ser contínua. Eu falo que o combustível é a criatividade. Com essa criatividade, você imagina quantas empresas eram pequenas e se tornaram grandes impérios aí, porque de fato a criatividade, a vontade de fazer acontecer, a observação de mercado no tempo inteiro. Isso aí é fundamental. Eu falo que mercado é algo assim que a gente tem que tá ali, eu falo que assim, com um pé dentro, um pé fora, um olho dentro, um olho fora, porque você precisa ir no mercado e buscar para dentro do seu negócio. Você precisa ir lá, entender o que está acontecendo, voltar para dentro do seu negócio, porque você precisa ter estrutura para o que o mercado está falando. Então, por isso que é um olho para dentro, um olho para fora, sabe? Fazer justamente essa balança. O que está acontecendo lá fora? E como que está a minha estrutura aqui dentro? Eu estou preparado? Eu consigo dar esse passo, né? Que muitas vezes o empresário, ele cai porque ele não planejou, não olhou, não fez essa balança entre o que está lá e não o que ele priorizou. Exato, também porque tem isso. É uma função muito grande se a gente parar para pensar as funções de um empreendedor. Então, ao mesmo tempo que ele tem que olhar para o mercado, que é o externo, ele tem que olhar para o interno, que é custos, planilhas, pessoal, como que os clientes vão ver o produto ou o serviço dele. Então, ao mesmo tempo que ele é uma pessoa, ele tem que se multiplicar em várias funções para poder atender. E agora eu queria te fazer uma pergunta que é uma pergunta talvez muito ampla, porque quando a gente fala a palavra empreendedorismo, a gente tem um leque de possibilidades, de assuntos do que a gente pode falar. E eu queria que você trouxesse nessa metodologia do Sebrae, que é comprovada há quase um século, ajudando empresas de forma real, micro e pequenas empresas de todo o país, e muitas grandes empresas nasceram com consultores do Sebrae ajudando. Mas se a gente pudesse trazer aqui um nível racional de empreendedorismo para os nossos ouvintes, como que vocês entendem que seja o melhor modo de aplicação? Vou trazer um formato que a gente tem, que é o Empretec, que eu acho que o Empretec ele entrega exatamente o que é o empreendedorismo para as pessoas, que ele é um curso, uma imersão, uma metodologia feita em Harvard, né, por encomenda da ONU, uma metodologia da ONU, onde monitorou-se ali o comportamento de sucesso de empreendedores nesses países. A gente conseguiu colocar isso dentro de uma metodologia e aplicar isso. Por quê? Quando a gente entende que o empreendedor ele passa pelo Empretec, ele se torna um
empreteco, automaticamente o negócio dele ele tem uma performance diferenciada no mercado. Ou seja, o custo cai, o lucro aumenta, o faturamento aumenta. Isso é comprovado. A visão fica mais afiada. Totalmente. O que ele trabalha lá dentro? Ele trabalha os 10 características do comportamento empreendedor. Então, eu gosto muito de bater nessa tecla porque eu vejo isso no dia a dia. Quando o empreendedor ele desenvolve esse comportamento, ele consegue pensar como, de acordo com toda essa metodologia que a gente entrega, que é o Empretec, que é ter esse comportamento, e são 10 ali, ele precisa, é meio que ter um checklist mesmo. Isso eu faço? Não, então precisa desenvolver. Essa característica você tem que desenvolver, são 10. E quando ele tem essas 10 ali apuradas e trabalhadas, não tem segredo, porque isso é atestado pela ONU. Isso são características em habilidades comportamentais. Olha que legal. Me cita um exemplo. Vamos pegar aqui a primeira. Busca de oportunidades e iniciativa. É uma característica do comportamento empreendedor. Pensa que, eu falo que é um comportamento empreendedor, uma característica, ela tem nome e sobrenome. Porque quando eu falo assim, busca de oportunidades e iniciativa, não adianta eu só buscar oportunidade. Oportunidade está no mercado, está em todos os lugares. Mas eu busquei oportunidade, o que eu faço com isso? Eu preciso ter uma iniciativa, eu preciso fazer as coisas acontecerem. Assim como eu tenho, por exemplo, assim, correr riscos calculados. Olha que legal. Então, e isso é muito legal e está muito aqui próximo do que a gente está falando, porque correr risco calculado é entender até onde eu vou. Até onde eu posso ir? Quanto eu estou disposto a perder? Eu já vou direto nesse ponto. Eu falo com as pessoas, isso é correr risco calculado. Você quer perder quanto de tempo? Quanto de dinheiro? Olha que legal. E o Sebrae fala, você tem que estipular, porque chegou ali, não dá mais. Ali o negócio ele se encerra, ele não funciona, acabou, fechou. E sabe o que é legal? Eu falo assim, aquele empreendedor que chegou ali e falou, olha, não deu, eu não quero mais, não vou perder grana. Agora eu vou o quê? Abrir um novo negócio, pensar numa nova saída. Essa é a diferença de um empreendedor de sucesso e aquele fracassado. Porque o fracassado, ele insiste. Ele tinha ali o limite, ele passou do limite, ele continua, e você com sua empresa vê isso, empresas que procuram geralmente fazer um valuation, saber quanto a empresa vale para poder tomar uma decisão, muitas empresas estão em dificuldades, elas querem ser incorporadas, vendidas, porque realmente não está conseguindo tocar a operação. E um dos motivos da venda da empresa é a dificuldade de gestão. Existem muitos empreendedores que eles estão teimosos. Então passa do limite ali do correr o risco calculado, porque até aqui é o risco, até que eu quero ir, mas não. Aí você sabe que vende patrimônio, né? Abre empresa em nome da sogra, da esposa, do filho, de todo mundo. Começa a sonegar imposto. Olha que dificuldade. E vai abrindo ali, ao invés de um mar de oportunidade, um buraco para e também salgando carne podre. Porque não adianta. E aí chega no momento, e antes de vir para o Sebrae, eu trabalhava especialmente com empresas quebradas, falidas, estrupiadas, e essas que eu mais gostava de trabalhar. E gosto até hoje, porque você vê o resultado. Então, se uma empresa está quebrada, está lá, e eu vejo aquele negócio transformar, e eu entrego para o empreendedor as ferramentas, o caminho ele vai, e não tem dinheiro que pague isso, né? Principalmente dentro do Sebrae, que é uma empresa pública. Isso entrega de valor, né? Que é uma empresa pública, a gente sabe que a gente movimenta a economia, né? Pensa aí na pandemia, quando tudo travou, os empreendedores correram para onde? Para o Sebrae. Foi o momento onde eu tive que traçar estratégias de renegociar um aluguel, vamos ver como é que estão os fornecedores, vamos fazer parceria, vamos fazer... E para o digital, muitas empresas de pequeno porte que, às vezes, um restaurante que atendia comércio, né? Atendia o varejo, a rua, e de repente tinha que ficar fechado. Como que ela se comporta? Uma loja de roupa, como que eu vendo o meu estoque pela internet? E tudo isso, se a gente começar a pensar no micro, não impacta nada. Mas entendendo que a gente está falando de 90% das empresas do país, e se essas estratégias forem aplicadas, a gente movimenta quase 1/4 do PIB. Sim. Com esse movimento aqui, essas estratégias, essas ações, esse pensamento que o Sebrae consegue repartir. Então, o empreendedorismo, ele é uma visão... É um comportamento, porque fica fácil para todo mundo. É um comportamento. Eu gostei dessa definição. É isso, se definir é um comportamento. Porque o pessoal adora falar que empreendedorismo é processo, mas gestão é igual a resultado. Aí eles pegam esses 3 pilares e acreditam que aquilo é de forma mais até fria, né? Porque existem mais variáveis dentro disso. Muitas. Que você precisa ao mesmo tempo inovar, você precisa ter uma visão de mercado, você precisa ter uma autorresponsabilização, né? Para que você cobre de pessoas e seja o exemplo delas. E o
resultado, sim, é o objetivo de todo empreendedor, sim. Mas a gente pode trazer mais elementos dentro dessa frase. Claro. Sabe o que eu falo? Assim, grandes desafios que eu vejo hoje, os principais que estão batendo na porta: gestão do tempo e pessoas e processos. Sabe? Esses 3 pontos eu vejo que hoje onde os empresários eles estão ali derrapando, estão apanhando, e quando ele busca capacitação nesses 3 pilares para construir o negócio dele ali em cima, tá tudo certo. Lembrando que esse comportamento ele abarca tudo, porque é comportamento. Eu não posso desligar, agora eu me comporto, agora eu não me comporto. É o nosso dia a dia. Então, quando eu trago isso para dentro de mim como empreendedor e saber que eu tenho que ser o exemplo para as pessoas que estão ali no meu negócio, porque o resultado dessa equação das pessoas entregarem valor para o seu negócio, fazer o negócio dar certo, é um espelho muito da gerência, da liderança, sabe? Isso é fato, eu vejo isso todos os dias. Isso é bom no Sebrae, porque eu consigo diariamente ver negócios de tamanhos distintos e atividades de jeito que você imaginar, sabe? Às vezes eu tô sentado lá, chega um dono de um restaurante e fala assim: Júnior, eu não tô vendendo, e agora? E eu tenho que me virar nos 30, e vou me virar, e vou entregar para ele uma receita de sucesso, vai dar certo. Aí ele se levanta ou desliga, que hoje eu tô só online, não tô mais presencial, e já sentou uma dona de uma funerária, fala: olha, meu negócio tá ruim, o que eu faço? O povo não tá morrendo. Claro que eu não perdi a piada, né? Eu falei, é a primeira coisa que a gente pensa. Então, isso vai trazendo pra gente, assim, de um jeito, de um outro, e aí eu tenho essa percepção do que é o empreendedorismo, do que as pessoas estão precisando especializar. E esses 3 pilarzinhos, assim, são básicos para que o negócio dê certo, sabe? Para o empreendedor, fala assim: eu estou conseguindo agora pensar estrategicamente, porque pessoas, processos, gestão do tempo, eu nem acho que é tão estratégico, é muito tático ainda. É tático. É fazer o piso, sabe? Assim, para poder, em cima disso, fazer o negócio funcionar. E a gestão do tempo que você comenta é algo que poucas pessoas falam, porque ficam muito pautadas talvez em algo tão importante que são números, resultado. Sim. Mas o que você vê aí de elemento fundamental que o empreendedor tem que ter com essa visão de gestão do tempo hoje ser incorporada também nas atitudes dele? Sabe o que eu costumo falar no Sebrae que dá muito certo? Que tudo que as pessoas me perguntam, eu sempre tenho respostas simples. Porque o simples as pessoas fazem. E a resposta para você, quando você fala assim, e a questão da gestão do tempo, não dá para trazer milhões de ferramentas e achar que é uma coisa muito difícil. Se ele conseguir usar uma tríade do tempo, que é separar as tarefas ali por cor, ou numa agenda, ou num Kanban, o que for, é simplesmente fazer uma gestão do que ele tem que entregar agora, que precisa ser feito, algo que pode ser durante o dia e algo que é para amanhã. Simples assim. Então, a gestão do tempo é simples de ser feita. E as pessoas estão, sabe, assim, buscando milhões de coisas para falar. Você entra no YouTube, cada hora é um falando uma coisa diferente, entra lá uma publicidade. Não, só o que você tem que fazer hoje? Precisa ser feito. O que tem que ser feito durante o dia até o final e para amanhã? Pronto. Se o empreendedor começar pequenininho, e é isso que eu dou essas doses homeopáticas que eu falo para o empreendedor no Sebrae: faz esse negocinho aqui pequenininho e volta aqui para mim. Faz esse e o porque empreendedor são pequenos, ele vai... pequenos isso. passos que você vai concorrer. Ele vai caminhando. Correr uma grande jornada. Isso. E é outro mindset errado que o empreendedor aprende, né? Mindset de internet, que ele consegue ter uma jornada muito longa, em pouco espaço de tempo. E quando a gente vem para a prática, que a gente está na rua, que a gente entende a realidade do empreendedor e sabe que são pequenas doses diárias, 1% melhor por dia, que em um ano você consegue crescer 2, 3 vezes, que em 3 anos você está ali bem maior. E isso é muito importante a gente trazer essa clareza para o empreendedor, porque hoje a comparação ela é inevitável, né, Júnior? Você olha sempre a grama do vizinho está mais verde, o fulano está melhor, mas a gente não entende que a comparação tem que ser feita com o nosso próprio tempo, com o nosso próprio esforço, de onde nós viemos. Então, eu tinha uma pequena doceria, fazia ali 2 centos de brigadeiro por semana. Como que está agora? Agora eu já faço 10 centos, né? Como que está ali o meu crescimento? Agora eu já tenho um funcionário, agora eu já tenho uma loja, agora eu já estou conseguindo vender para um supermercado o meu produto. Então, é comparar a sua jornada com a sua história que a gente consegue ter um ecossistema mais saudável. E sabe que isso é legal? Tem uma palavra que a gente usa dentro de um curso que chama Bootcamp. Um curso de 3 dias que tem no Sebrae presencial. Bootcamp. Bootcamp. Esse
eu não conheço, não. Não, vou te contar já já. É um curso de 3 dias. Geralmente, em cada região do Sebrae, regional que a gente tem em Minas, pode ser que ele aconteça à noite, pode ser que aconteça 3 dias direto, são 24 horas, tá tendo algumas mudanças, mas em média é isso aí. Tem vamos dizer assim, uma forma de pensar que a gente trata dentro do curso, que é o effectuation. Effectuation. O que é isso? Vai com o que tem. Olha, traz uma palavra difícil, não tem meio assim, para falar assim, vai com o que tem. Você não tem que esperar o melhor momento, ter o melhor sistema, melhor estúdio, melhor isso. Aquilo que eu estava falando. Vamos fazer um negocinho? O que eu tenho hoje para fazer? É com isso que eu vou e vou fazer acontecer. Porque isso também é a mentalidade do empreendedor brasileiro. Esperar o melhor momento. Esperar a economia, esperar a política, esperar funcionar. Não dá para esperar. Espera. Nunca vai ter resposta para tudo. Tem que começar com o que tem. Isso é muito legal. Isso a gente faz. Isso no Sebrae, todos os dias eu vejo. Não, você está esperando o quê? Não sei. O que você está esperando para começar? É isso que você tem? Então nós vamos começar assim. E aí a gente vai organizando. De repente, olha, Júnior, era muito fácil. Por que eu não comecei antes isso? É muito simples, mas precisa dar o primeiro passo. E depois que der o primeiro passo, a gente passa para um outro nível. Mas nesse outro nível, eu também tenho que olhar para o efetuante e falar, o que eu tenho agora para dar o próximo passo? E não ficar esperando muito. Então isso também é muito legal, porque você consegue simplificar algo que às vezes é vendido de uma forma complexa. Sim. Ou uma coisa inalcançável. Como que eu chego lá vendendo meu brigadeirinho para um supermercado? Calma. Sim. Vamos primeiro entender o que tem, o que dá para ser feito, para lá na frente a gente entender isso como um alvo, uma visão de longo prazo. Vamos falar de planejamento, né? Isso tem que estar. Foi ótimo você falar, porque a gente tem que ter essa visão de longo prazo, o objetivo lá no final, as metinhas pequenas, né? A gente tem que ter. E é bom que o empreendedor ele tenha isso claro na mente dele, o objetivo lá onde eu quero chegar. Mas não adianta eu só ter o objetivo. Quais são as metas? E a meta também não é longa mais. Hoje o mercado ele te dá rasteiro o tempo inteiro. Você tem que ficar igual aquele menino que pula e passa rasteira, já viu? Mais ou menos isso, ele vai tomando, ele levanta, cai, porque se eu fizer uma meta, aquela coisa, aquele caminho congelado, um trilho, não dá. A gente chama de trilha, porque trilha você sai para cá, você sai para lá e você consegue chegar no seu objetivo, mas são pequenas metas que você precisa cumprir em direção àquele objetivo, porque de repente o cenário muda, então aquela meta não vale mais, você tem que ter uma outra meta que você precisa entregar em direção lá àqueles supermercados que você quer fazer lá na frente. Então olha que legal a gente pensar assim, muito esses legal. Micro momentos, esses micro pensamentos, sabe? E o que eu gosto, eu acho que dá muito certo com as pessoas que eu oriento é isso, é a simplicidade de trazer uma coisa simples, uma receita pequena, um pequeno passo e motivação, porque empreendedorismo não adianta, porque o que está por trás ali é o sonho das pessoas. É sol e sombra, então a dualidade ela faz parte da vida do empreendedor. E querer esse cenário perfeito de que todo mês vai estar bom, que a equipe vai estar altamente motivada, o empresário é apenas um figurante, também é outro romantismo, né? Que às vezes a gente pensa e esquece que o empreendedor ele tem que trabalhar 2, 3 vezes mais para ele ser o exemplo, para que ele possa trazer ali a melhor avenida para que as pessoas possam replicar aquele processo, replicar tudo aquilo. E romantiza às vezes, né? Não entende que precisa ali arregaçar a manga em muitas etapas, ter resiliência. Vamos falar de outra coisa que eu tenho visto, as pessoas se tornando escravas do próprio negócio, porque não tira salário, não consegue, o prolabore, né? Vamos falar mais bonito, Sim. né? Que é importante. Não tira um prolabore, não tem um final de semana, trabalha muito, trabalha demais e no final um resultado pequeno. E eu tenho que falar assim, que eu chamo as pessoas no início, quando a gente está planejando um negócio, o que você ama fazer, o que você gosta? Porque você vai ficar um pouco preso nesse negócio, você vai ter que pagar um preço. A Luísa da Magazine Luiza gravou um vídeo para eu passar para os meus alunos, ela fala isso, e é verdade, para chegar lá, você tem que pagar um preço. Empreendedorismo é assim, você tem que suar a camisa, eu falo que para ir para o céu tem que morrer, para o sucesso não tem elevador, tem que ir de escada, são coisas que você fala, opa, peraí, eu vou ter que dedicar, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, mas é temporário. Se for com afinco, se for com dedicação, se for com planejamento, se for com capacitação, se for profissional mesmo, se separar as contas pessoais do negócio, são coisas simples que dá para fazer, que o sucesso está lá esperando. E muitas vezes você fica o quê? Preguiça, acha que empreendedorismo é maravilha, que cheguei a abrir meu negócio, tudo não vai.
Não vai, mas não vai mesmo. A gente precisa ralar muito para fazer o negócio funcionar. Aí tem gente que fala, Júnior, mas você está falando, não é assim. Tem empresa que abre e fica rico do dia para noite. A gente tem startup. Mas são exceções das exceções que elas são repetidas com tanta frequência que a gente acredita que isso é comum. E não é comum. E a gente vê. Pensa que 90%, olha o número de micro e pequenas empresas no Brasil. São assim, quase... Na sua grande maioria, né? Quase todas, vamos colocar assim, são micro e pequenas. E o Sebrae tem esse retrato. A gente consegue ver o que está acontecendo no Brasil, que é o comportamento dessas empresas. Então, quando a gente fala, enquanto Sebrae, qual que é o nosso objetivo? É fazer com que elas se tornem empresas sustentáveis, lucrativas. Outra coisa que eu falo para o empreendedor, e muito engraçado que eu chego a falar em palestra e tem hora que eles assustam, eu falo assim... A gente abre empresa para ganhar dinheiro. Quem estiver falando outra coisa é mentira. Exatamente. Empreendedor abre empresa para ganhar dinheiro. Se não for isso, é mentira. Porque o risco que ele vai ter, a intensidade de energia que ele vai ter que colocar sem garantia nenhuma, o mínimo que ele tem que ter é um retorno um pouco maior do que uma oportunidade de mercado, né, para ser ali um colaborador, para ser algo. Mas ele pode abrir uma associação, uma cooperativa, pode salvar os animais, tem outra vibe. Agora, negócio, business, eu falo limitada, e a galera vem comigo e fala, é para ganhar dinheiro. Cadê o DRE? Deixa eu ver o número. Como é que a gente tá? Vamos pensar como é que nós vamos subir isso aqui todos os meses, que nós vamos crescer quantos %? E o empreendedor, muitas vezes, não tem nem registrado quanto que ele fatura por mês. Isso é o outro ponto que eu queria entender. Hoje Gestão. o Sebrae... Gestão, você matou, Júnior. Porque quando a gente fala de gestão, muitos empresários não entendem a importância. E eu não estou falando de micro e pequeno, estou falando de empresa que quer ser vendida, empresa que recebe uma oferta de venda ou de compra e fica ali, mas eu precisava disso. Pergunta é, como você chegou até aqui sem, né? Eu queria que você, nessa ótica de especialista em gestão, empreendedorismo e ajudar essas empresas a pular de nível, o que você vê aí como as maiores oportunidades e os maiores riscos e armadilhas que elas estão criando para elas? Vamos falar da gestão especificamente. A gestão. Né? Primeiro vamos entender que está muito barato, muitas vezes gratuitamente, você tem um sistema de gestão. É aquilo que eu falei. Eu vou no básico, no simples, para a gente ter um papo que a galera fala, mas é só isso. É só isso. E as empresas hoje estão querendo fazer planilha, nada contra fazer planilha, pode fazer no caderno, papel de pão, ficar na parede, onde quiser. É registrar, E isso eu falo, tem que trazer. Mas tem sistemas gratuitos hoje, que você consegue conferir ali, fazer o acompanhamento da gestão do seu estoque, das pessoas, do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, quando você pagar, receber. Então, fazer essa gestão integrada do negócio numa plataforma gratuita, não custa nada buscar isso. E ali ele sabe e vai ter subsídio para tomar a decisão. A gente chama dos indicadores, né? Quanto que eu estou faturando? Qual que é o produto que mais vende, menos vende? Como vai PC? Quanto que eu tenho que pagar até o final do ano, mês a mês? Eu gosto de ver isso. E aí, aquele empreendedor que não tem, né? É o fluxo de caixa. Sabe, coisa simples que a galera não faz? Que eu falo... Vamos fazer. E tem gente que tem sucesso sem fazer nada. Tem gente que tá bom no negócio sem fazer isso tudo. Mas eu falo assim, você tá ganhando 10x, não tá? Tô satisfeito. A empresa tá maravilhosa. Você podia estar ganhando 100x se tivesse uma gestão profissional, entendeu? Às vezes ela tá satisfeita, mas ela ainda não sabe o poder que ela tem. As oportunidades que perde pela falta de gestão. E tem uma visão limitada. Não, tô ótimo, a empresa tá bacana, tô aqui. E às vezes também chegar naquele patamar foi um esforço tão grande que se tivesse indicadores, se tivesse feito esse nosso para-casinha simples, teria já chegado com mais tempo, poderia estar maior. Então, isso... eu falo que o empreendedor, a gente tem que levar ele para essa reflexão, o que ele quer também. De repente, ele fala, não, e o que você vê de mais comum, porém mais arriscado no mercado que falta gestão? O que parece que é um padrão do empreendedor que tem uma visão, talvez até pela falta de educação empresarial que nós temos nas escolas, né? O Sebrae vem dando um show nas escolas técnicas que ele já forma ali aluno desde o ensino médio para se tornar uma pessoa com mindset empreendedor, o próprio Empretec. Então, é uma grande escola que nós temos, né, para qualquer nível que a gente esteja do empreendedorismo, poder utilizar o Sebrae. Mas parece que as pessoas ainda não entenderam esse papel social do Sebrae e preferem ficar numa gestão não convencional e que, de fato, tem um fim que é o fracasso, é colocar o Brasil em um dos rankings de maior mortalidade empresarial do mundo. E o que você vê no dia a dia, até para a gente alertar os nossos ouvintes, para que se eles estiverem fazendo
fazendo, eles começarem a pensar agora de uma forma diferente? Hoje de manhã eu estava nós temos um canal, o Canal Empreender, do Sebrae, e hoje a gente tem um programa que chama Vida de MEI. Então eu sempre estou lá. Tem um MEI lá e ele traz o case dele, eu analiso o case e mostro algumas coisas. O principal problema, vamos começar, vou dar um passinho para trás nessa sua fala, quando você trouxe a educação empreendedora. Então hoje no Brasil, o Sebrae, a gente está desenvolvendo a educação empreendedora de uma forma muito forte, saindo só da escola do Sebrae. Hoje nós temos o programa, né, que se chama GEP, que é a Educação Empreendedora, os primeiros passos na escola. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu. Eu fui numa escola em Medeiros, no interior de Minas, na Serra da Canastra, numa escola rural, e assim, aí eu peguei o carro e a gente andou horas de terra para chegar numa escola rural. E aí você pensa, uma escola rural que já passou um programa de educação empreendedora tem que ser diferente. E hoje o Sebrae ele tem educação empreendedora no ensino médio, nos menininhos de 5, 6 anos, na educação superior e por aí vai. E aí eu cheguei, e aí eu dei 3, 4 palestras, mais ou menos assim, para várias turmas. Então, juntos os pequenininhos, juntos os médios e tal. Aí eu falei assim, quem que empreende aqui? Aquela meninada de 6, 7 anos? Eu quero aquela confusão, né? Que nas palhaças mesmo é uma confusão danada. Aí que meninos... Tem que bagunçar. Tem que bagunçar. Comigo é assim. É leve. E aí o menino levantou, eu falei, o que você faz? O que você empreende? Aí ele falou, meu nome é fulano, eu tenho 7 anos, eu coloco meu dinheiro na plataforma que chama Rico e me rende não sei quantos % ao mês no investimento. Falei, oi? Aí você pensa numa escola rural no interior de Minas. Do interior. E o menino tá lá com 7 anos, colocando um dinheirinho nele numa plataforma digital que rende alguma coisa. Porque a mentalidade já é outra. Pensa nesse menino com 20, com 30 anos, que tipo de empreendedor que não vai ser. E o outro levantou a mão e falou, eu falei, o que você faz? Eu compro o pintinho por R$20, eu gasto tanto de alimentação e eu vendo frango a R$30. E eu ganho tanto e tiro tanto. Viu como que as crianças com 5, 6, 7 ali, 8 anos, a gente consegue já entregar uma mentalidade empreendedora, eles já conseguem entender que as rédeas da própria vida, isso eu falo que é empreendedorismo, é você pegar as rédeas da sua própria vida e trazer para você. Você não tem que depender de bolsa, de governo, não tô falando mal nem bem, mas só depende de Parar você. de depender de um terceiro e poder depender de você. E você toca num ponto muito interessante, porque se a gente observar que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com mentalidade. Exatamente. Porque muitos empreendedores, a maioria das pessoas mais ricas, elas vieram do zero. Só que a gente é educado pela internet a achar que você vai ser rico se você nascer no berço de ouro, se você estudar na melhor faculdade. Às vezes não. Às vezes você, com a sua mentalidade que tem a genialidade, tem aquele DNA para o empreendedorismo ou vocação para alguma atividade fim, você pode empregar essas pessoas que estão estudando, você pode qualificar melhor a sua cidade, ser a maior empresa da sua região, ser orgulho da sua família, e só depende de você, porque o empreendedorismo enobrece, traz ali glórias, embora seja um trabalho árduo, né, altos e baixos diariamente, mas quando você olha o quanto de pessoa que você está impactando, quantos de clientes que estão usufruindo da sua solução e quanto que aquilo está te enobrecendo, né, como um ser humano, a conta fecha, você para de depender de um terceiro. Continuando na Serra da Canastra, tem um outro case que eu sempre indico ela para fazer palestra, é a Thalita Amélia. Ela vai disputar agora o prêmio do Empretec Mundial. Que legal. Serra da Canastra. Hoje ela está com 17 anos. E quando eu conheci a Thalita lá na Serra da Canastra, ela com 9 ou 11 anos, 9 ou 11, esses dois números, ela começou a empreender na estrada de terra vendendo água de coco. Água de coco e queijo da canastra na estradinha. Hoje ela tem lá o restaurante dela, com sorveteria, com espaço de hospedagem, de referência na Serra da Canastra. 17 anos. Você imagina essa menina com 20, 30, 17 etc. anos de idade. Isso tudo é o quê? O Sebrae passar na vida das pessoas e falar, esse é o caminho. Você quer ter sucesso? Porque a gente está aqui falando de dificuldades, eu vou falar agora dessa que você me perguntou, mas também empreendedorismo é fantástico. É você ter dinheiro, é você ter grana, é você realizar os seus sonhos, é poder ser mesmo dono da sua vida. Isso é muito legal. Mas falando da mentalidade, emendando a sua pergunta, nessa maior dificuldade que a gente vê, eu vejo que o financeiro é algo que as pessoas têm muita dificuldade. Então, assim, no marketing as pessoas vão daqui e dali. Você vê que na gestão em si as pessoas não contam, mas falou em precificação, aí o negócio começa a ficar mais difícil. Esse é o grande problema. E é o coração, se a gente parar para pensar, do alvo de um empresário que é ter resultado. Exatamente. Porque eles querem precificar o tempo, eles querem precificar
precificar o espaço que ele está, a água, a luz, tudo aquilo que às vezes é um custo e ele não entende, ele pensa, se eu comprei essa caneca por 20, se eu vender ela por 30, eu vou ganhar 10. Isso. Só que não é simples a conta. Você tem que tirar uma série de coisas que vão estar inclusas e embutidas ali dentro para ver se aquela margem significa algo. E tem ainda um meio, né? Que é como que essa pessoa vai receber esses R$30. Que você esquece agora que se vai ser parcelado, se for isso tem um custo com o passar do tempo, se vai ser boleto, que garantia que eu tenho que eu vou receber. Então é muito isso, né, que a gente tem que trazer. Hoje eu vejo que o grande maior problema, assim, vou colocar mais da metade das pessoas que estão procurando o Sebrae, ou que eu atendo ali, preço é um grande problema. As pessoas não sabem calcular preço de venda. Isso é na sua grande maioria. E a gente tem planilha automática no Sebrae. Baixou a planilha, coloca lá seus custos, coloca a margem, puf, já tem o preço. Então, assim, tá fácil. E sabe assim, falando da realidade que eu vejo, chega o empreendedor e fala assim, tô trabalhando muito, tô vendendo muito e não tô tendo lucro, não tô ganhando. Eu falo assim, sem fazer conta, o preço tá errado. Vamos ver? Na hora que abre, é o preço. Então eu vejo que hoje o preço, aquilo que você perguntou, o que você vê de mais impactante em tudo isso? Formação do preço de venda. Porque é aquilo que você falou, não adianta eu não contemplar tudo, até uma agulha, um botão, um centavo, tem que estar dentro. Por isso que o plano de negócio é muito importante para quem quer abrir. E falo para uma empresa que já está rodando também, não tem plano de negócio, eu falo, e chegou no Sebrae e eu falo, sua empresa não tem um plano de negócio? Como assim? Você vai para onde, né? Qualquer lugar serve. Exatamente ali. O plano de negócio que a gente tem hoje, aí essa é uma dica boa, porque antigamente fazer um plano de negócio era chato. E era chato mesmo. Eu dava aula aí e o aluno quebrava a cabeça. O nosso próprio software de plano de negócio baixava, era um trem meio chato mesmo. Confesso, agora não. Agora o Sebrae tem uma plataforma, é online, chama Pennybox. Então, assim, é arroz com feijão, é simples. Como eu gosto do simples, né, eu sempre indico. Lá o empreendedor... É o que funciona, lá o empreendedor entra, cada etapa do plano que ele precisa preencher, tem um videozinho de 2 minutinhos, de 1 minutinho e pouco, ele assistiu o videozinho, lê um texto, faz no minuto e tá lá, DRE pronta. O plano de negócio tá pronto. Aí você fala assim, nossa. E aí o plano de negócio fala assim, e o aluguel? Ele fala, mas eu não sei. Então vai pesquisar o aluguel. E o estoque, quanto você vai comprar? Não sei, vai pesquisar. O plano de negócio é isso, porque ele te obriga a buscar tudo que você precisa realmente para começar um negócio. E para quem já tem um negócio, fala, você não tem um plano? Então vai pegar o seu estoque, vai pôr aqui dentro, vai pegar as suas vendas, vai colocar aqui dentro. Você tira um raio-x do seu negócio, sabe? Isso é muito legal. E aí você sabe, você tem indicadores, você sabe onde está pisando e mais do que isso, um planejamento muito bem feito para tocar um negócio. E preço é aquilo que você já trouxe. Tem que ser bem completinho. E outra coisa, hoje de manhã eu falei, não dá para preço fazer só uma conta matemática e falar aqui, ó, tanto mais tanto, colocar tudo bonito mesmo, completão e falar assim, deu R$30, mas o mercado tá pagando 30. O mercado tá pagando? Aí tem uma outra variável, que uma habilidade que o empreendedor vai ter que ter, que é saber envelopar isso tudo numa embalagem muito bonita. De valor dele. E mostrar para o mercado que o 30 está ainda barato comparado com outras coisas. Qual a avenida de marketing que ele vai querer fazer, se é um panfleto, se é um Instagram, se é um site, né? Se vão ser várias ferramentas que hoje o marketing, né, que é tradução de mercado, consegue oferecer. Mas empreender não é fácil, mas é muito gratificante, porque a gente está trazendo o nosso exemplo aqui de uma simples caneca. Olha o tanto de coisa que a gente pensou num simples exemplo de algo pronto, né? Algo de prateleira, digamos assim. E você pega para revender, é fácil. E essa questão do preço, quando você chega ali no 30, você fala assim, o mercado está pagando 30. Aí você faz uma pesquisa de mercado com o cliente, eles estão pagando 45, você está perdendo dinheiro. Recentemente eu falei para um empreendedor, falei, vamos aumentar esse preço. Aumentou e está de boa, está ganhando dinheiro. E o medo que o empreendedor tem também é um problema. O empreendedor tem medo de aumentar, de reajustar. Mas não é, vou reajustar. Não, vamos fazer uma pesquisa com os clientes. Pesquisa de satisfação com o cliente. Isso, gente, tem que ser assim. Eu falo, não é todo dia, mas a cada 2, 3 meses ali tem que ter uma pesquisa mais profunda. Mas o cliente saiu da sua loja, da sua empresa, prestou um serviço, levou alguma coisa, tem que receber um link ali para avaliar. Quando você desce de um avião qualquer aí, de uma viagem, você nem terminou de pegar sua mala, já tá lá, ó, avalia aqui, como é que foi.
é a mesma coisa, as pessoas precisam ter, os empreendedores precisam ter essa mentalidade de focar no cliente muito, sabe? De entender, porque agora a gente já está nessa parte, preço, mercado, porque muitas vezes o 30, todo mundo só está pagando 15. Você fala, e agora? Eu posso, Júnior, eu vou vender por 30. Eu falo, tô com você, vai vender, mas qual que é a proposta de valor? Qual que é o diferencial? Por que as pessoas vão pagar 30, sendo que todo mundo está pagando 20? Porque a minha é assim, assim, assim. Eu falo, bora, vamos jogar isso no marketing, vamos contar para todo mundo, a galera vai comprar. Isso é legal. E aí eles falam no Sebrae que eu dou um soco no estômago do empreendedor, quando eu falo com ele, ele chega lá, começa a contar a história, fala assim, por que eu tenho que comprar o seu produto e não do seu concorrente? Porque a qualidade, eu falo, não, peraí, eu não aceito qualidade e bom atendimento. São duas coisas. Obrigação. E as primeiras coisas que eles fazem, porque o meu atendimento é bom, eu tenho qualidade. Eu falo, já ficou para trás, sabe? E aí você fala, você quer vender mais caro? Tem espaço para vender? Tem. Mas você tem que ter diferencial, você tem que ter a proposta de valor, que é o que eu falo, é o que brilha o olho do cliente, que mexe no coração e o cérebro dele fica feliz. Aí você pode vender o preço que for, que tem gente que paga. Mas aí tem que ter esse match entre cliente, produto, serviço. É uma história longa e a gente vai chegar lá um dia. Mas muito bom, Júnior. E quando a gente vai entendendo isso, que o empreendedorismo, antes de nascer, ele pode ser estruturado, ele pode ser aprimorado, nunca é tarde até para você revisitar. Às vezes você já tem uma empresa de 20 anos, por que não reciclar através de um curso, de um Empretec, para entender as inovações, os pilares novos que o mercado está proporcionando, para que a gente sempre fique atento, né, tanto às variações do mercado. A gente tocou no segundo ponto, que foi a parte da gestão, onde que existem erros, né, que são erros comuns, que é a parte do financeiro, onde que se o empresário tiver minimamente a maturidade de entender que aquela não é a praia dele, tá tudo certo, o Sebrae tá ali para ajudar, a ideia é ajudar, mas ele tem que externalizar o que é o ponto de melhoria que pode ser feito para que a gestão fique ainda melhor. Às vezes ele é muito bom vendedor, muito bom, uma pessoa que produz muito bem, mas está tudo certo, você não saber tudo. Então, é onde que a gestão ela entra para otimizar ainda mais os seus pilares. E o terceiro ponto que eu não podia deixar de falar é do Valuation Sebrae. Por quê? Toda empresa tem que nascer para ser vendida. Isso é uma educação que a gente não aprendemos na escola, pelo contrário. O Brasil tem algo de ovacionar grandes empresas, né? Localiza, compra Hertz, Vale, compra não sei quem, aquelas big operações de bilhões. Sim. Que você não sabe nem contar os zeros que tem. E aí o cara que está na sua cidade, servindo o almoço, todos os dias empregando 20 pessoas, você passou a sua infância, a sua adolescência inteira naquele supermercado, naquela loja, naquele restaurante, almoçando, essa pessoa ela vai passar por motivos muito parecidos com essa top camada do empreendedorismo, que vai ser um cansaço, uma aposentadoria, uma falta de sucessão, um movimento de mercado e até mesmo ali uma oscilação, né, econômica, uma oscilação externa. Só que a gente tem uma educação empresarial que, se isso acontece nessa camada, não, o cara tá quebrando, eu vou parar de ir no Seu João que eu fui durante 15 anos da minha vida porque ele tá quebrando. Mas se a gente mudar a nossa ótica e falar assim, poxa, é um negócio ótimo, eu almoço aqui, são 15 anos que esse restaurante está consolidado, já tem um público, já tem um histórico, já tem uma marca consolidada na região. A pergunta é, quanto que vale isso? Será que é melhor eu abrir um do zero, criar uma ideia, uma hipótese, sendo que o mercado às vezes já tem aquilo que eu quero de forma pronta? E a gente entra em outro produto que o Sebrae, com toda essa inovação, com todo esse pensar na frente trouxe, que até uma parceria que a Baico tem com alguns Sebrae, inclusive com o Sebrae Minas, que é agora oferecer de uma forma acessível para o micro e pequeno empresário o mínimo que ele tem que saber, que é quanto vale a empresa, em qual momento que ele está, ativar a consciência dele, para que a gente prepare ainda mais as próximas gerações a entender esse mercado com mais saúde, né, com um olhar mais profissional. Eu queria que você trouxesse para a gente, no dia a dia, o que você tem observado quanto a isso, quanto à mentalidade dos empresários, quando alguém que vem abrir uma empresa nova no Sebrae, vocês falam dessa oportunidade de talvez comprar, como que está a reação? Vamos pensar que no Brasil não é muito comum, né? A gente olha lá para fora, é muito claro, compra, vende e tal. No Brasil ainda, quero comprar um negócio. Você vai caçar classificado, empresa, você vai aqui, vai dali, mas ainda
é algo que os empresários não têm nem pensa nisso. Eu vou abrir um negócio, é franquia, eu abro meu negócio. Franquia está tudo pronto, já me dá tudo. Mas e a oportunidade de comprar empresas que já têm mercado consolidado, etc. Isso é muito bacana. Sabe por quê? Muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele é muito bom em alguma coisa. E aquele alguma coisa que ele é muito bom é o que estava faltando para aquele negócio que está fechando ali melhorar. Então, muitas vezes, ele também pode entrar de sócio, comprar uma parte, comprar outra. Mas o empreendedor ainda não tem essa mentalidade. E a gente, enquanto Sebrae, tem essa... Vamos abrir o leque, vamos olhar para outras oportunidades. O que você gosta de fazer? O que realmente você tem interesse em empreender? Será que tem empresas desse segmento sendo vendidas? Que automaticamente, isso é um network gigante, porque a pessoa ela vai buscar comprar uma empresa, ele vai conversar com o dono, ele vai entender os problemas. E a importância de ter uma empresa que ajuda, ter um valuation na mão, ter algumas ferramentas para tomar de decisão, porque senão também fica uma coisa obscura, né? E as pessoas vendem empresas que realmente não é nada daquilo que elas falam. Isso... E pelo fato de, às vezes, não ter uma assessoria, alguém ajudando, isso. Porque às vezes é muito também sedutor, né? Meu restaurante está ótimo e tal, mas a gente esquece de entender que são várias camadas de profundidade até a gente efetivar aquela compra. Será que vale a pena eu investir 300 mil em algo do zero ou 300 mil comprando este daqui em operação? O que tem de dívida nesse CNPJ? Sim, a pessoa esquece de olhar. Tocou numa parte fundamental. Esse check-up aí, eu falo que é essa ressonância magnética que tem que fazer. E chega algumas pessoas que querem comprar o negócio. Júnior, olha que fulano está me vendendo. Nossa, já tirei muita gente muita fria. Fulano está me vendendo, empreendedor, ele é empolgado. Isso aí não adianta. Isso ele tem, né? Se ele passou na fila 3 vezes... Eu tenho que ficar com essa empresa. Eu falo, não, primeira coisa, pressa nós não vamos ter. Eu falo assim, se você quiser comprar isso amanhã, não é comigo, eu não vou te ajudar, você vai sozinho. Agora, você falar que nós vamos organizar aqui, vou te dar um caminho para a gente comprar, nós vamos juntos. Quer fazer esse raio-x todo, essa ressonância magnética, aí tem CNDs, tem que entender, pegar os balanços, tem que pegar histórico da empresa de fato, por que está sendo vendida e aí tomar uma decisão. É aquilo que a gente fala. Decisão, ela é tomada em cima de números, de dados. E o empreendedor brasileiro, ele infelizmente, vou contratar alguém, minha empresa está bombando, preciso contratar. Mas o fluxo de caixa dá, o dinheiro está sobrando, o negócio... Da onde você tirou essa autorização de poder contratar alguém? Da onde você tirou essa decisão que realmente você vai comprar aquele restaurante ali da esquina que está fechando? Com base em quê? Aí eu peço para a galera trazer esses números, levantar, buscar, e existe, direto eu tenho esse atendimento. Aí a pessoa vai lá, vai no contador dela, vai com o contador de quem está vendendo, busca informações, aí eu falo, tem valuation do Sebrae, importante fazer, vem com ele pronto, e nós vamos tomar uma decisão. São 3, 4, 5, 8 reuniões até de fato entender. E uma coisa que eu gosto muito do valuation é porque, olha que legal, a gente começou numa conversa falando do tanto que o empreendedorismo é legal para a vida de todo mundo, transformações, etc e tal. E às vezes a pessoa está com uma empresa consolidada e legal e não sabe quanto que ela vale. Eu falo para o empreendedor, você tem que saber qual que é o tamanho do seu sonho. O que você construiu? Mais do que só colocar no imposto de renda, mas também é bom pôr no imposto de renda, que isso é legal. Tem que valorizar, tem que vender. Mas quanto que é o seu sonho hoje? O que você construiu? Não sei. E você tocou num ponto fundamental. Por que às vezes fica incompreensível quanto vale? Porque você concorda que é invisível? Sim, não é tangível. Você vira para a pessoa e fala, não, mas o meu negócio vale, o meu restaurante, que é o exemplo que nós estamos trazendo aqui, vale as minhas cadeiras, quanto que eu tenho de cozinha. Não é o seu imobilizado, é o seu negócio. Marca aqui, Tudo isso que você construiu, qual o valor disso? E aí as pessoas começam a ver que talvez elas sejam milionárias, às vezes ela tem um patrimônio de 1, 2 milhões ali na empresa dela, ou ela está criando algo que está crescendo o valuation com o passar do tempo. Sim. Porque não é uma coisa para ser feita uma vez na vida. O valuation é igual ao exame de sangue. Uma vez por ano a gente não tira um dia para a gente fazer um check-up. É igual um imposto de renda. É igual um imposto de renda. Exatamente. Todo ano você tem que ali saber. Evolução patrimonial. Foi, ficou. Isso é muito importante. E isso é muito bom, porque a gente vai deixando essa nova geração de empreendedor cada vez mais afiada para os próximos desafios, cada vez mais pronta para uma conversa que tende a ser mais natural. Quero comprar o seu negócio, quero investir, estou entrando na região, como que eu faço para fazer uma parceria com o seu hotel, às vezes uma rede maior querendo comprar o hotel da sua cidade. E se você não pensar isso, você vai perder oportunidades. E o mercado tem gente preparada e dinheiro. Então, se você perde isso... Você tocou numa parte muito legal, que você falou assim, preparar as pessoas. Quando a pandemia chegou, as empresas que tinham fluxo de caixa, que conheciam os seus números, que sabiam
sabia o seu nível de endividamento, elas tiveram condições de negociar. E elas passaram por isso de uma forma menos, assim, prejudicial do que a grande maioria das empresas, que estavam todas aí perdidas, vendendo na bolsa para comprar janta, sem número, sem DRE, sem fluxo de caixa, sem nada, sem contas a pagar e receber na mão, sem um caixinha simples. Essas aí foram pro buraco. Eu vi muita empresa, porque nem conhecia os números, não tinha uma reserva, porque se eu tenho um fluxo de caixa, se eu conheço os meus números, eu sei que no final do mês eu tive 30 mil de lucro, não posso tirar 30 mil e pôr no bolso. Poder posso, né? Vou lá e saco, levo. Mas não convém. Será que eu deixo 50% na empresa? Levo 10% para agora? Porque e na época de baixa? Exatamente. Por isso que esse fluxo de caixa, ele fala assim, ó, lá em outubro tem 5 funcionários de férias. Olha a paulada que eu vou ter. Eu tenho que ter dinheiro, então eu já preciso preparar para aquilo. Por isso que o fluxo de caixa é fundamental para que a gente consiga saber onde a gente vai pisar o ano inteiro, né? E não ser surpreendido igual a gente foi na pandemia. Muita empresa foi surpreendida com esse movimento que teve. Agora, aquelas que estavam bem organizadas conseguiram negociar. Passar pela turbulência, que foi turbulento, mas com menos pressão, com menos surpresa. Exatamente. E muitas... Porque quando eu estou organizado com esses meus números, tende o negócio a ser mais lucrativo. Porque eu sei aonde a torneira está aberta. Então, eu vou lá e fecho essa torneira. Eu vou lá e tiro essa torneira, não tem mais essa torneira, eu começo a organizar. Automaticamente sobra. Se sobra lucro, a empresa ela tem ali. Se chega um momento, vamos falar de saculejo ali, ela tem grana, ela tem um colchão para falar, não, vamos deitar um pouquinho aqui, gente, ó, espera passar e a gente chega lá na frente. Tempestade que a gente sobrevive. Exatamente. As empresas no Brasil... Posso falar novamente o que eu vejo? Nós não temos esse capital de giro bonitão, sabe? Essas reservas, esses investimentos. Então, a gente precisa ter essa mentalidade ainda de um financeiro saudável, de um financeiro que a gente olhe e se orgulhe dele. E não olha para ele com aquele medo de falar, não é conta para pagar. Não, pelo contrário. Estou prevendo, já entendo quanto que eu tenho que vender, o que eu tenho que reduzir. O que sobra. E isso é muito importante porque a gente volta no início, que é a autorresponsabilização, parar de depender de um terceiro, do mercado. Será que eu vou ganhar isso ou não? Faz aquilo que está na sua mão, né? Faz aquilo que cabe à sua dedicação e que você vai ser o maior beneficiário para que lá na frente você tenha aí um pagamento justo por todo aquele trabalho que você foi. Expansão, isso tudo depende de uma organização, porque não dá para crescer desorganizado, não dá para crescer sem me conhecer, né? Saber quais são os pontos fortes e fracos do meu negócio. Tem hora que eu pego o empreendedor e falo, vamos fazer aqui matriz fofa, coisa boba, mais velho que andar para frente, põe aqui os pontos fortes da empresa, tudo que você tem de bom, põe aqui, tudo que tá ruim, que você acha que... O empreendedor tem dificuldade de preencher isso também. Mas isso eu estou trazendo aqui, porque está parecendo que eu estou trazendo só coisas ruins. Não. Porque eu acho que quando a gente vem em podcast, a gente tem oportunidade de falar para o empreendedor, a gente quer que realmente eles cresçam. Porque tem muito empreendedor muito bom que faz o para casa do Sebrae, que está com os números, que a empresa está controlada, que tal. Isso eu tenho que falar, sabe o quê? Nem parabéns, fala, não faz mais que sua obrigação. Eu brinco com os empreendedores. Eu falo assim, nossa, você tá jóia, você tá fazendo tudo. Eu não faz mais que sua obrigação, é isso mesmo, é o caminho, continue assim. Agora, aqueles que a gente precisa dar a mão, porque muitas vezes é falta de oportunidade. E sabe o que é legal? Hoje no Sebrae a gente tem consultorias, eu sou mentor do núcleo de atendimento. Nós temos um núcleo de atendimento aqui no Sebrae Minas. São 10 pessoas e é remoto. O empreendedor lá do negócio dele, ele vai ligar no 0800 Sebrae e vai agendar um horário de atendimento de 1 hora. Com essa turma, é uma turma fantástica. Os meninos lá... E aí o pessoal atende e ele começa a trazer... Ele vai receber por e-mail um link de acesso à sala remota. Aí ele está no negócio dele, não precisa nem sair. Ele põe alguém lá, um horário que ele sabe que tem movimento, abriu a telinha, entrou na sala, tá lá, os meninos estão atendendo, que a gente chama nível 2 de atendimento. O Sebrae a gente divide em nível 1, 2 e 3. O 1, quando você liga ali no 0800, faz o 2 é orientação técnica. Os meninos vão preparar essa empresa, esse empreendedor, para ele chegar no nível 3, que é a consultoria, por exemplo, comigo, aonde ele já chega ali com um discurso, ele já chega com ferramenta, ele já tem canvas. Você não tem o financeiro? Então os meninos vão ensinar eles a fazerem um fluxo de caixa, ele vai preparar os números, aí ele vai chegar no nível 3 na consultoria e vai apresentar para o consultor. Aí nós vamos para a batalha, nós vamos para o campo e vamos fazer a coisa acontecer. Então assim, quanto que custa? Nada, é gratuito. Tá aí, é só o empreendedor ligar no 0800
0800 570 0800, a gente dá uma consultoria gratuita lá, um atendimento gratuito. Depois os meninos vão direcionando para os cursos, para o Empretec, para tudo que precisa, né? Que o Sebrae está entre as 10 empresas mais valorizadas pelo brasileiro no país. Hoje nós somos a 6ª maior marca do Brasil, olha que loucura. Nossa, e uma empresa de quase 51 anos agora, esse ano 51 anos. Então, há meio século transformando, entendendo que é importante pegar na mão do empresário bebê, aquela empresa que está nascendo, para que ela vá galgando musculatura, força para chegar onde poucas conseguem, mas muitas... Sabe o que é legal? Porque por muitos anos o empreendedorismo era algo que nascia, lembra? Você nasceu empreendedor, você não nasceu, não vai dar certo. Não, o Sebrae tem que falar assim, você não nasceu? Vem comigo que eu vou te ensinar a ser empreendedor. Com a Empretec, então, você vai ser empreendedor de performance fantástica e você vai bombar seu negócio. E a gente vai dar o caminho, a gente pega na mão e faz o negócio acontecer. Sem dúvida. Excepcional, Júnior. Já sou fã do Sebrae. O Sebrae é uma grande inspiração para todos nós que viemos da consultoria, nós que trabalhamos num filetinho ali, né, que é só avaliação e venda de empresa, mas a gente entende que se não tiver gestão, se não tiver preparação, se não tiver mindset do empresário, nada disso vai acontecer. Tudo isso começa na origem, então, se você quer ser grande, comece quando você ainda é pequeno. Comece desde o início, né, tendo uma pequena doceria, um pequeno restaurante, a juntar tudo isso. E a gente tem casos excepcionais de grandes marcas, né, Sodier, captando aí cheques de 100, 200 milhões, redes de restaurantes que começaram pequenas e hoje são vendidas por 80, 90 milhões. E isso depende daquele começo bem feito para que a gente tenha um final bem construído. Sim. Te agradeço muito pelo seu tempo, por ter, assim, abrilhantado aqui a nossa tarde com muito conhecimento prático, simples, uma sacudida no empreendedor, sempre. Porque os consultores às vezes não falam, diferente do Sebrae que vai, bate na tecla, reforça, e quando ele chega para querer ser vendido, o básico não está pronto e aí a gente não consegue entregar o esperado. E também, né, por ter essa visão aí multissetorial, entendendo que todo mercado tem possibilidade de ganhos e para a gente ter um mercado ainda maior. Agradeço muito pelo seu tempo e pela sua grande jornada, Júnior. Imagina, eu que agradeço demais o convite, assim, aquilo que eu falei no começo, eu acordo e durmo pensando em empreendedorismo, ajudando as pessoas a pensarem, né, em se tornarem empreendedoras. Eu acho que o comportamento empreendedor é o que fica da nossa fala, que hoje as pessoas precisam de fato pensar como empreendedores, elas precisam agir como empreendedores e assim o sucesso de qualquer negócio. É minha frase para onde eu vou. O que garante o sucesso de qualquer negócio é o comportamento empreendedor. Vou continuar batendo nessa tecla porque eu vejo isso de fato acontecer. Quero agradecer o convite, eu acho que foi assim, fantástico, principalmente falar com você, que é uma mulher empreendedora, né? Eu sou fã do empreendedorismo feminino, né? Eu falo para todo mundo onde eu vou. Eu sou embaixador do Sebrae Delas, né? Nosso projeto de empreendedorismo feminino no Sebrae. Então, eu estou com as mulheres no estado do Sebrae, no estado de Minas inteiro, falando de empreendedorismo, fomentando isso. Então, acho que é uma coisa que... Muito obrigado pelo convite mesmo. Fiquei muito feliz de estar aqui, podendo falar desse tema que eu amo para todo mundo. Eu que agradeço, viu, Júnior? E se você é uma empreendedora e quer saber mais do Sebrae Delas, a gente vai deixar a inscrição aqui, acontece todos os anos. Vê se na sua região já ainda está aberta as inscrições para esse ano, mas se você é empreendedora, micro, rural ou de pequeno porte. Isso aí. Tá sabendo, hein? Se você tem essas 3 vieses, participa, conta a sua história, inspire em outras mulheres, porque quanto mais pessoas qualificadas, mais mulheres aí no nosso ecossistema empreendedor, além de mais bonito, mais claro vai ficar aí o nosso cenário empreendedor. Pessoal, até o próximo ByCast. A gente volta então com temas ainda melhores de gestão, empreendedorismo e compra e venda de empresa.